ia criar o Flow mesmo. É mesmo, cara? Foi mesmo. Olha que legal, Foi cara. mesmo. Caralho, o Benê, mané, que doideira. Nossa, o cara, porra, ele conversa com o presidente, irmão. Porra, uma das maiores referências nesse quesito de ativismo sobre armas, Porra, né? que legal, cara. Então, pra gente, pô, foi legal. Tanto que tá aí de volta, né? Sim. A gente tentou antes, mas deu uns percalços. E eu vou te falar, assim, eu recebo muito retorno até hoje de gente que me conheceu por causa do Flow. Legal. E que continuou me acompanhando. Hoje mesmo recebi várias mensagens. Porra, eu te conheci através do Flow e tal. Legal, né? Isso é bem legal, muito legal. Pô, fico feliz. Esse crossover aí. Né? E meio improvável. Por que tu aceitou vir naquela época? Eu não tinha entendido isso só. Porque a gente não era conhecido, não era nada, né? Cara, eu queria jantar no Velho Madalosso. De graça. Só por isso, entendeu? Porra, aí você pagou a gasolina, pagou o hotel pra Se tu família. tivesse falado, eu ainda tinha Falei, pagado a porra, janta, cara. Tomei cerveja de graça, IPA. Pô, pronto, foi por isso. Bom, acertamos então. Ufa. Não, agora falando sério, assim, eu lembro quando você me chamou, vocês me convidaram, né? Eu fui olhar e tal, falei, porra, é um perfil completamente diferente do pessoal que eu converso. Cara, que Né? mente pra frente, porque você foi então... sair da caixinha, porra. Você foi um dos poucos que lá no começo pensou isso, sem sacanagem. Mas é lógico. Porque assim, o que adianta eu ficar fazendo palestrinha num clube de tiro? Não adianta nada. Todo mundo já concorda. sabe o que eu tô falando, todo mundo concorda. Né? Você não põe ninguém pra pensar. Né? E eu falei, porra, ali não, é uma galera mais jovem, né? Um perfil completamente diferente do meu, né? Então, pô, vou lá, vou participar e vamos ver o que acontece, né? Maneiro. E foi muito positivo. Pra gente foi muito legal. Aliás, outro dia, eu não lembro com quem que eu tava conversando, a gente tava conversando sobre isso, né? Que o Flow, eu acho que não tem outro. Eu acho que não tem outro no Brasil. Foi o único que se propôs a fazer alguma coisa realmente plural e que é plural. Então, isso aí é a alma da parada. É isso aí. Então, porra, você recebe o Eduardo Bolsonaro, você recebe o Boulos, né? Você recebe o Haddad, você recebe... Ou seja, e vocês conseguem fazer isso muito bem. Não, aí tu já tá exagerando. Tá bom. aí um Acho que pouquinho, é que eu não almocei, tô tomando cerveja, acho que já fez uns efeitos estranhos aqui. Já deu uma variada das ideias. Não, mas é sério. Assim, muito bem escrachado, é que eu não tinha completado. Tá. Beleza. Aí tá mais fidedigno. Mas é muito bacana, isso é muito legal. Mas eu lembro que a gente conversou com você 2 anos atrás e, pô, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, a gente tava na esperança de ele fazer alguma coisa em relação às armas, né? Ele tinha sido eleito já ou tava pra ser eleito? Eu não lembro agora. Eu acho que não. Acho que ele tava pra ser eleito. Tava pra ser. Ele tava pra ser. Tava pra E ser. a gente... Que a gente ainda falou do Kim. A gente falou dessa galerinha da nova política que tava chegando. Mas a gente meio que sabia que ele ia ser eleito, né? Sim, já era, porra. Já era... Só se uma catástrofe. Era em fevereiro de 2019, então provavelmente ele já tava eleito. já tava eleito? Já tava eleito, Então porque já as tava eleições foi 18... eu abri aqui pra conferir. É isso mesmo. Então tá certo. Então tinha acabado de ser eleito. Tá certo, é isso aí mesmo. E eu lembro que você perguntou, eu lembro que eu perguntei, na verdade, pra você sobre as expectativas de passar leis, das mudanças. E aí, como que foi? 2 anos depois? Cara, isso que é legal, né? Porque assim, há uns 15 dias atrás eu reassisti o meu programa, né? E... Cara, eu não sei se eu fico feliz por acertar ou fico Triste por ter acertado, deprimido por ter acertado, né? Então quem for lá assistir o programa de 2 anos atrás vai ver que foi exatamente aquilo, né? Então assim, eu falo, né, no programa, eu falo assim, ó, tudo bem, a gente tem boas expectativas, mas essa luta é muito dura, é muito difícil, há uma contaminação, há um preconceito muito grande ainda, né? A pessoa, mesmo com boas intenções, quem estava chegando agora na política, ela tem que se adequar, né? Ela tem que entrar no sistema, não tem como escapar disso. Né? A gente falou bastante sobre isso, assim, o pessoal que estava sendo eleito pela primeira vez. Entendi. Se eles iam conseguir realmente... Isso, pode né? crer. Porque o Bolsonaro... Se não iam virar políticos. Exato. Né? E vira, é inevitável isso. Né? Aliás, foi por isso que eu sempre me mantive longe da política eleitoral. Né? Política a gente faz, todo mundo faz política. Claro. Né? Agora, tu tem ser a tua agenda eleito, e tu quer... Exatamente. Agora, ser eleito é completamente diferente. Né? Eu sempre me mantive distante disso, nunca caí nessa tentação maldita. Já né, deve de ter te ser procurado, né? Sim. Pô, 2018, cara. 2018, a gente estava no auge, o Bolsonaro estourado, né?
Se eu tivesse saído candidato, pô, sei lá, eu mudava o meu nome, Benê da Bala Bolsonaro, pronto, 1 milhão de votos, entendeu? Verdade. É. Teve uma galera que foi eleita assim, né? Sim. Na sombra do cara. Muito, né? só fazendo arminha com a mão. Total. E depois mudou a arminha, virou assim, coisa assim. Né? Aqui a pauta de vocês, ó. Infelizmente, Pois é. política. Então cara. não avançou muita coisa. você Não, diria? muito pouco, muito pouco. Assim, O que avançou? a gente teve algumas boas mudanças, né? Uma das principais foi a questão dos calibres, que a gente tinha muitas restrições, né? Então, por exemplo, né, pessoal aí que não conhece o assunto, não conhece calibre, a gente podia ter o cidadão, o civil, né? Eu, vocês, tal. A gente podia ter no máximo, né, para revólver o calibre 38 e para pistola o calibre 380. Em especial o 380 é um calibre anêmico, né? É o mínimo que a gente consegue aceitar para você usar como arma de defesa, né? Enquanto Tem isso, pouco poder de parada, né? poder de parada não existe. A gente pode até Ah, é? é Porra, que o nego que foi no quartel falava isso direto. direto. Nenhuma Magnum? Não existe poder de parada é um mito. Entendi. Pelo seguinte, né? O poder de parada ele vai muito na linha da transferência de energia, né? O impacto do tiro. É. O tiro não tem impacto, né? Ele não tem impacto. O impacto dele, né? Não existe transferência de energia, né? Quem conhece física sabe que energia se transforma, né? Ela não se transfere, né? Então você imagina o seguinte, um projétil de 357 Magnum, que pesa 10,4 gramas, 2 saquinhos de sal de fruta, né? Ou seja, não é nada, né? Qual a energia que ele precisaria para tirar um corpo de 85 quilos, jogar esse corpo para trás? Não existe, cara. É a mesma coisa você sair correndo, bater sua cabeça no cargueiro para ver se ele balança. Não vai balançar, né? Então, o que define um bom calibre para você usar para defesa é um tripé, na realidade, né? Primeiro, é o local que o projétil atinge, né? Segundo, né, a penetração desse projétil, o quanto ele entra no corpo, né? E terceiro, o diâmetro desse projétil, que é para ter destruição de tecido, né? E o 380, ele é um projétil muito leve, uma munição baixa. Então a tendência dele é penetrar pouco. Entendi. Então Ele fica ali, isso. quase não Se machuca o de cara for verdade. muito gordão, fica preso na Sim, barriga. Se for muito gordo, se musculatura muito espessa, roupa muito pesada, né? Tudo isso vai atrapalhar. Disparos indiretos, através de uma janela de carro, através de uma porta de casa, né? Se for necessário. E aí, o que acontecia? Né? A gente tinha essas restrições. E os bons calibres de defesa, que são utilizados no mundo inteiro, eram restritos a policiais, militares, que é o 9mm, o 40, o 45, o 357, né? E aí se liberou esses calibres, né? Então hoje qualquer cidadão pode ter um 9mm, uma pistola 9mm, pode ter uma 45, pode ter uma 40, pode ter um 357. Isso é ótimo. Por quê? Porque não é um calibre que mata mais, como algumas pessoas gostam de imaginar, né? É um calibre mais efetivo para você tirar um agressor de combate. Porque assim, se eu tiver que usar minha arma, né, é porque minha vida depende disso, né? Se minha vida depende disso, quanto mais rápido esse agressor cessar a agressão dele, parar a agressão dele, mais chance eu tenho de sobreviver. Então esses calibres mais efetivos são necessários. Isso foi uma mudança muito boa mesmo, né? E tivemos algumas outras, né? Como por exemplo a questão da efetiva necessidade. Uma forma meio macarrônica, mas o que é efetiva necessidade? Efetiva necessidade é o seguinte: quando você vai lá comprar uma arma, então as regras continuam as mesmas, né? Você tem que ter no mínimo 25 anos, não pode estar sofrendo nenhum tipo de processo criminal, não pode ter nenhum tipo de passagem na polícia, etc. Você tem que fazer um teste prático de tiro para comprovar que você sabe usar essa arma minimamente. Você tem que ter um teste psicológico, né, para comprovar que você, né, tem capacidade psicológica para ter Até uma aí tudo arma. bem pra você? Até aí, em termos, pelo seguinte, né? Então, assim, esse tipo de restrição, ela passa muito um ar de responsabilidade, né? Mas na prática, a gente vê que ela tem muito pouco peso. Então, por exemplo, o teste psicológico. O teste psicológico, ele vale para aquele momento. Ele atesta que naquele momento você está apto. Talvez na próxima semana você não esteja. Talvez um dia depois você teve um surto. Se o cara for um psicopata, ele não pega. Entendeu? Então é muito mais para dar uma tranquilidade,
do que para ser efetivo. Entendi. Né? Tanto é que até 2003 não tinha nada disso. Né? Mas tudo bem, mas vamos imaginar que ficou por isso mesmo, pelo menos você consegue. Né? São barreiras que você consegue vencer, vai sair mais caro, exclui muita gente mais pobre. Isso é um problema da nossa legislação muito grave, né? Porque assim, os mais pobres e que normalmente têm menos acesso à segurança pública, né, são os que não vão conseguir comprar uma arma legalizada. Sim. O imposto causa tá do muito preço. alto. O imposto é mais de 75%. Entendi. É. Caralho. É muito louco. É proibitivo. É mais que cerveja, é mais que cigarro, é mais que tudo. Né? É proibitivo. E esse tipo de proibição, ela é muito cruel, né? Porque assim, você exclui pelo poder aquisitivo da pessoa. Sim. Não pela índole É. da pessoa. Não pela capacidade, não pelo bom uso. E você Né? Ou seja, incentiva se o mercado negro também. Claro, lógico. Né? Pô, então se você é pobre, opa, o cara é pobre, então é melhor ele não ter arma, porque pobre comete crime. É um elitismo, é uma lei com uma carregada de elitismo. Sim, né? é elitista. Totalmente. Totalmente. E aí, depois de tudo isso vencido, você ainda tinha que apresentar lá uma declaração de efetiva necessidade. Ou seja, você tinha que escrever lá para o delegado da Polícia Federal por que você tinha que ter uma arma na sua casa. Só que isso é extremamente subjetivo. Você concorda? Não tem categorias. Não Você tem nada. meio que escreve lá Você e escreve e fala assim, poxa, tomara que o delegado curta. é isso aí, né? Pô, tá tendo muito assalto no meu bairro. Eu vi uma negativa, né, aonde a pessoa colocou essa justificativa. Falou, ó, já tive 3 casas já foram roubadas na minha rua e a gente tá com medo e eu quero ter uma arma para me defender. E a negativa do delegado negou, falou assim, não, negado o pedido porque vão roubar sua arma. Ué? Caralho. Aí caralho. Serão? Isso. Olha que loucura. Você entendeu? O que era a justificativa mais plausível do mundo, né? De, porra, eu vou ser assaltado, né? Virou contra ele. Não, você não pode ter uma arma porque você vai ser assaltado. Mas se eu não fosse assaltado, eu não precisava ter arma. Óbvio. Né? Olha que loucura. Essa é um E pouquinho é o engraçado. entendimento da justiça que o bandido, ele é muito superior ao cidadão. Tipo, Sim, ele nasce sabendo usar uma É. arma. É impressionante. não, ele entra na casa com um time tático, apoio. Sim, só ele é bom, entendeu? Sim. Ele aparece no meio da sala, né? Aparece. Poderes mágicos. Poderes mágicos, ele aparece no quarto, vai ser sempre surpreendido, né? Essa maluquice toda, que aliás é uma coisa que eu trato bastante no meu curso de defesa residencial, né? Eu tenho, depois que eu tive no podcast, lá no Flow em Curitiba, né? Eu criei um curso só para isso, né? Porque assim, eu via, isso é uma coisa muito alarmante, assim, se você fizer uma pesquisa, né? E perguntar para as pessoas assim, pô, você se sente seguro dentro da sua casa? 90% vai dizer que não. Cara, isso é muito assustador, né? Você viver num país onde, porra, 90% das pessoas não se sente segura dentro da própria casa. Cara, isso não pode acontecer, né? Isso não poderia acontecer, é terrível. O que a gente pode fazer hoje em dia é encher de câmera. Mas isso, encher de câmera, Isso. tu vai ver que Nada. o cara te roubou. Isso, exatamente, né? Você vai mandar pros amigos depois no WhatsApp, falar, ó o cara entrando na minha casa, olha ele dando na minha cara, né? Olha ele fazendo xixi no tapete, entendeu? É isso, cara, infelizmente é isso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu lembro assim, eu nasci em 1970, né? Tô com 50 anos, e até 2003 era muito fácil você comprar uma arma no Brasil, né? Em 1991, quando eu fiz 21 anos, eu comprei minha primeira arma. Né? Eu apresentei 3 documentos. Né? Eu apresentei um atestado de antecedente emitido pela Polícia Civil aqui de São Paulo, um olerite, né? Um comprovante de renda lícita. Lá no Rio a gente chama de contra-cheque. Contra-cheque, exatamente, o contra-cheque. E um comprovante de residência, mais nada. Com esses 3 documentos, 15 dias depois, com 21 anos, eu estava com meu revólver em casa. Né? E aí assim, e o que a gente imaginava? Né? Pô, comprei um revólver, legal, estou protegido. Só que isso não basta, né? Aí chega 2003, fica muito difícil você comprar uma arma, né? Fica burocrático, fica politicamente incorreto, né? Aquela demonização, porque, porra, até, imagina, década de 70, década de 80, década de 90, cara, quase todo mundo que eu conheço tinha arma em casa, né? Todo tio tinha uma arma, todo vô tinha uma arma no sítio, né? Ninguém se espantava, ninguém ficava com medinho, né? Ai, uma arma. Mas isso não acontecia, né? Mas, rapidão, em 2003, quando alterou, eles brigaram com quem já tinha arma também? Ou os caras que já tinham arma? Não, então. Aí eles lançaram um negócio que era o recadastramento, né? Então você tinha uma arma, você comprou legalmente, certinho.
Aí você tinha que fazer o recadastramento dessa arma, passar por todo esse trâmite burocrático a cada 3 anos. Eita. E aí o que aconteceu? 7 milhões de pessoas de armas foram jogadas na ilegalidade. Porque ninguém fez, cara. Ninguém fez, era caro, era burocrático. E a gente sabe que boa parcela dessas pessoas não fizeram por desconfiança do governo. Entendeu? O brasileiro, via de regra, ele não confia no governo. Verdade. Né? E ninguém tem que confiar mesmo. Né? Isso é uma regra que eu levo pra vida. Assim, ó. Se é governo, não é confiável. Ponto. Porque é governo. Sim, não importa quem seja. Não importa quem seja. Tá? Ele vai estar preocupado com o governo, não está preocupado com ele, com você. A verdade é essa. Né? Não importa quem seja, mais uma vez frisando. E aí, em 2003, vira tudo isso, essa dificuldade, não sei o quê, papapá. E as pessoas começam a apelar para quê? Câmera, né? Alarme, cerca elétrica, cachorro, né? Achando que também estavam se protegendo. Né? E que também não é verdade, porque, imagina, basta ver a explosão que a gente teve de invasões de residência, né, e roubos, etc. Lá em Curitiba, lá no bairro que eu morava, em Santa Felicidade, que é o bairro onde tem o velho Madalotes, lá era um medo comum, lá o lance de assalto à casa mesmo. Na rua que eu morei lá, na primeira casa que eu morei, lá em Curitiba, no final da rua tinha uma casa bonitona assim, e certo dia eu tava saindo e tinha sido roubada a casa da mulher. Depois, assim, eu fiquei sabendo de pelo menos três que aconteceram ali perto de mim. Mas toda hora eu escutava umas histórias assim. Sim. Porque Santa Felicidade é perto da BR, é mais fácil de fugir. Não sei exatamente. O cara invade, faz e vai vaza, embora. Né? E assim, o roubo em residência é aterrorizante, né? Porque você imaginar... Porque assim, uma coisa é o cara te roubar na rua. Na rua, primeiro, o cara vai querer chegar, roubar e sair o mais rápido possível. No máximo, se tudo der errado, você toma um tiro. Vamos pensar isso. Tá. Se tudo der errado, você toma um tiro. E dentro da sua casa? Cara, depois que o cara entrou, ele faz o que ele quiser. Durante quanto tempo ele quiser. E não vai aparecer ninguém do chão pra te ajudar. Esse é o problema. É você, tua família, teus filhos. Cara, isso é o terrível do roubo em residência. Né? E aí, exatamente por isso que eu criei esse curso. Né? Porque assim, o correto é você integrar isso. Né? É a defesa passiva, para não ser surpreendido. Né, para não ser pego de surpresa, e a defesa ativa, porque se acontecer, você tem um instrumento, que é a arma de fogo, para se defender. Né, e a gente faz esse curso todo. E uma faca? Uma faca dentro de casa não ajuda? Porque é perto, né? Em casa é normalmente um espaço fechado. Cara, para você utilizar uma faca em legítima defesa, você precisa de muito, mas muito mais treinamento do que uma arma de fogo. Muito, é um objeto muito mais difícil. Primeiro, ela exige força física. Né? Qualquer coisa que exige força física já é ruim. Destreza também, né? manual. E destreza só consegue com muito treino. Pode crer. É igual curso de defesa. Curso de defesa pessoal. Né? Eu sou muito crítico a alguns tipos de curso desse, em especial para mulheres. Por quê? Né? Porque ele chega, pega lá a menina de 1,55 m, né? 50 quilos... E acha que com 2, 3 golpes ela vai pôr a nocaute um cara de 1,90 m. Isso não vai acontecer. O máximo o jiu-jitsu podia salvar ela, estrangular o cara. Cara, assim mesmo precisa de força física. Sim. Né? Precisa de força física. Mesmo tendo técnica, que nem, né? Eu, agora depois de velho, resolvi fazer jiu-jitsu. Né? Entrei junto com meu filho do meio. Né? Começamos esse ano aí, faixa branca, né? Não sei o que. Já tá com a orelha toda mordida já? Ainda não. Ainda não. Né? E assim, a gente treina junto também. Então, assim, mesmo com técnica, você percebe que a diferença de peso, né? Ela tem um valor grande. Né? Claro, se você tiver técnica e outra pessoa não tiver técnica, mesmo sendo maior, você tem uma chance maior. Né? Mas exige força física. Né? A arma de fogo não. A força física que ela exige é você conseguir levantar a arma e puxar o gatilho. Mais nada. Né? Então, uma moça de 1,50 m, 50 quilos, né? Ela tá em pé de igualdade comigo. Exatamente, pronto. Que sou um gordão. Exatamente. Pode ser, você podia ser o Verdun, você podia ser o... Não importa. Não importa, acabou a brincadeira. Né? Tanto é que tem uma pesquisa feita em 26 cidades americanas, na década de 90, que tem um dado assim impressionante. Né? Eles fizeram uma pesquisa sobre estupros, né? E eles chegaram, né, à constatação que quando uma mulher reage armada a um estupro,
ela evita o estupro em 97% das vezes. Caralho. 97% das vezes. E isso faz todo sentido, né? Por quê? Porque normalmente o estuprador ele não está armado. Ele usa só força é mais física. forte. Pronto. É isso aí. Entendi. É força física, uma faca só para assustar, mas na maioria das vezes é força física. A mulher é arrastada, é dominada e é estuprada. Agora, quando entra a arma na parada, acabou a brincadeira do machão, né? Aí não tem machão na frente. Aqui não vai tem furar jeito. ela. Exatamente, é isso aí. Interessante, cara. E existem... Bom, da outra vez a gente conversou também que existem vários dados que mostram que uma população que tá armada, crimes ali naquela região costumam ser menores. Sim. Não é? Mas existe também, por acaso, tô perguntando, não sei mesmo. Claro. Algum dado que mostre que a violência, mesmo que não seja um assalto, que seja, sei lá, fiquei puto contigo, te dei um tiro. Isso aumenta muito? Não tem um aumento significativo, né? O que todos os dados mostram, né? Todos os dados mostram, assim, pessoas que compram arma legalmente, raramente elas fazem mau uso dessa arma. Por uma coisa muito simples, né? Ele sabe que a arma está registrada no nome dele, né? Ele sabe que é fácil chegar nele, né? E segundo, ele não tem esse ímpeto criminal, né? Essa ideia, né, de que o que mata no Brasil é briga de bar, é briga de trânsito, isso é falso. Isso é um dado mentiroso, né? É a interpessoal, né? O criminoso conhece a sua vítima. É claro que conhece a vítima. Porra, é o traficante que conhece o usuário, o comprador. É o traficante que conhece o outro. Né? É briga de quadrilha, é envolvimento de criminosos, tem um envolvimento criminal por trás. Né? É completamente diferente. Entendi. Né? Então assim, no Texas não tem mais uns caras malucão um matando o outro, por exemplo. Muito raro. Muito raro. Basta ver. Ó, se você pegar... Isso está até num artigo do meu segundo livro. Você pegar os 25 países mais armados do mundo, nenhum desses países está entre os mais violentos. Se mais armas significassem sempre mais crimes, seria proporcional. O país mais armado, mais violência, mais morte, mais assassinato, mais não sei o quê. Isso não acontece. Né? Pô, o nosso vizinho aqui, o Uruguai, né? O Uruguai é o 6º país mais armado da América Latina. O 6º país mais armado do mundo. Caralho. Caraca. É uma arma para cada 6 uruguaios. É extremamente armado. Né? E tem a 2ª menor taxa de homicídios da América Latina. Só perde pro Chile. Né? Então não tem essa relação. O próprio Paraguai, pô. Alguém duvida que é fácil comprar arma no Paraguai? Não, né? Não. Não, né? Acho Lá que não, é fácil né? comprar qualquer coisa. Exatamente. Né? Ou acho que não, né? Sim. E você vai ver, eles têm a 3ª menor taxa de homicídios. Eles só deram azar porque eles fazem fronteira com o Brasil. Porque se você tirar a faixa fronteiriça do Brasil com o Paraguai, o índice criminal deles cai para 2º melhor da América do Sul. Né? Que o Brasil estraga a segurança pública do Paraguai. O que é impressionante. A gente é muito bom, né, cara? A gente é muito grande também, né? Sim. Eu acho que uma grande nação vai ter mais problemas nesse sentido, né? Mais ou menos, né? Porque lá nos Estados Unidos também, eles não têm esse problema, né? Não, Canadá, porra. É. Canadá é o 10º país mais armado do mundo. Ah, é? É. Eu não sabia que os canadenses então. tinham arma também. Muito. Entendi. Caça e tiro esportivo lá é muito forte. Né? E aqui é proibido caçar. Aqui é proibido. É proibido e todo mundo faz. É sempre aquela história, né? Claro. E aí faz na hora errada, mata o bicho errado, não tem época de caça. O Brasil, o legislador brasileiro, ele tem um problema muito sério, que ele acha que uma lei escrita muda uma sociedade. Isso é falso. É a sociedade que tem que mudar a lei. Sempre foi assim na história do mundo. Né? Não adianta a partir da manhã eu dizer assim, a partir da manhã o azul está proibido. Pô, como assim o azul tá proibido? Não, a partir da manhã ninguém gosta de azul. Fala, não, mas eu gosto de azul. Não, mas tá proibido você gostar de azul. Tá, mas tudo bem, eu vou dizer que eu não gosto, mas eu continuo gostando. Ou seja, os caras pedem pra mentir pra eles. A verdade é essa. Sim, total. Né? E o legislador brasileiro acredita realmente que ele pode revolucionar a sociedade Vou através de passar leis. uma lei aqui que eu vou mudar o jeito que a sociedade se comporta. Não existe Não isso. existe isso. Não existe. Quer dizer, eu acho que até existe no sentido que você pode mudar o comportamento da sociedade através de leis. Como assim? Por exemplo, o próprio lei dos armamentos, você mudou um pouco do comportamento da sociedade à força. Tipo, pessoas querem, mas elas não podem. Isso, elas são impedidas.
Elas são impedidas. Mas no pensamento, elas falam, pô, se eu pudesse... Quanta gente eu conheço, né? Que fala assim, poxa, se eu pudesse, eu teria uma arma. Pô, não posso porque a lei não deixa. Mas eu posso ter, Entendeu? na real, né? Você pode. Se Quanto passar no tempo- psicológico, beleza. É, fudeu aí. Quanto Tem tempo- toxicológico? Não, ainda não. Que bom, nem tem, nem. Pau no cu dessa porra aí. Quanto tempo eu quero. Agora, quero chamar uma arma. Comecei amanhã. Quanto tempo eu tenho uma arma? Olha, você vai levar aí pelo menos uns 2 meses, 3 meses, se for pela Polícia Federal e se tudo andar certinho, né? Mas isso varia muito pelo Brasil, tá? Eu conheço pessoas aí que estão com o processo parado há 1 ano, Entendi. né? Para quem é atirador, né, normalmente, né, a documentação demora mais também. Né? É? Então, eu tô com o GT, que é a guia de trânsito, né, que é o que me autoriza a levar a minha arma a pronto uso até o stand, parado há 3 meses. Né? Renovação levando 2 meses. Cara, eu tive que fazer teste de tiro para renovar o meu CR. O CR, para quem não sabe, é o certificado de registro. Né? Todo atirador esportivo ele tem que estar registrado no Exército. E você é né? instrutor, né? E eu sou instrutor. E eu tive que ir lá fazer um teste prático de tiro, né? Dar 10 tirinhos ali a 7 metros para provar que depois de 20 anos atirando eu não desaprendi. Né? Seria mais ou menos que você, para renovar sua carteira de habilitação, tivesse que fazer um teste prático de direção. Olha, eu que reprovaria maluquice. até hoje. A baliza é foda. Tô brincando, E parcialmente. se for no meu carro é tranquilo, que eu Fala, aperto um botão tô a brincando, baliza eu não para. tenho CNH. Eu não Bom, a consegui. minha tá caçada. Mas. E, bom, a gente tava falando das coisas que mudaram. Mudou mais alguma coisa? Então, aí teve essa questão, né, da Do- discricionalidade que você tinha que justificar porque você queria ter uma arma na sua casa, né? Isso hoje não acontece mais, porque se criou um critério, por isso que eu falei que foi de jeito meio macarrônico, mas tá funcionando, né? Que foi um critério que qualquer estado que tenha mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, automaticamente está justificado você ter uma arma na sua casa, né? Foi o que eu falei, macarrônico isso, né? Porque não faz nenhum sentido, mas foi a forma que se deu para garantir que você pelo menos pudesse comprar uma arma para ter na sua casa. Entendi. Né? Essa mudança aí foi proposta pelo presidente? Veio através de decretos do executivo. Tá. Né? E isso gerou uma briga enorme, né? Inclusive tem muita coisa que está até agora no STF para ser julgada, né? De decretos dele, que eles vão julgar se ele podia fazer aquilo ou não podia. Né? Podia, a gente sabe que podia, está dentro do que ele podia legislar, não, né? Através dos decretos, né? Criar as normas, né? Tava dentro do poder, do escopo do poder do presidente. Exatamente, né? Mas há uma picuinha muito grande, né? Sim. Esse é o problema. Não. Né? Imagina, né? Assim, a gente Todo vê mundo claramente. ama o Bolsonaro. A gente vê claramente que assim, o problema não é o que foi feito. O problema é quem Por fez. quem foi feito. Por quem foi feito. É Que nem, verdade. por exemplo, né? Ele passou agora o registro da arma para 10 anos, né? E era quanto? Inicialmente eram 3 anos. Aí depois, no governo Temer, que foi o atual ministro Alexandre de Moraes, que era ministro da Justiça do governo Temer, passou para 5 anos, né? E ninguém se intrometeu com isso. Ninguém achou um absurdo. Todo mundo Ninguém não cagou. sabia, Beleza, ninguém nem né? ficou sabendo, né? Isso, mais ou menos isso. As ONGzinhas lá, né? Desarmamentista, deram uma chiadinha, o jornal publicou uma coisa ou outra, mas o STF não se mexeu, Aham. né, para isso e tal. Agora, o Bolsonaro, quando passou para 10 anos, aí pronto, né? Acabou o mundo, não sei o quê, vai ter tiroteio, né? Então, isso é uma coisa que eu busco já, eu boto há 30 anos nisso, né? Que eu sempre tenho buscado, né? Que é realmente difundir informação e diminuir o preconceito, né? Para que assim, acho que você tem todo o direito de não querer uma arma de fogo, né? Agora, me impedir, né, de ter sem critérios objetivos não faz o menor sentido, né? É o gosto pessoal. Não, eu não gosto de uísque, é uísque isso, né? Isso. Né? Eu não gosto de uísque, então eu acho que todo mundo tem que ser proibido de tomar uísque. Mas né? é bem isso que tá rolando agora, né? Exatamente. É bem isso É mesmo. bem isso. É exatamente isso. Então, nesse sentido, então teve mudanças burocráticas mínimas, assim. Sim. Mas nada que realmente tenha um efeito. O que teria mais. Qual seria a melhor mudança que poderia ser feita hoje? Que você acha que a gente entraria num país que tem umas leis de armas decentes? Então, a primeira coisa que isso teria que acontecer através de lei, né? Ou seja, aprovação Congresso. de um projeto de lei no Congresso, né? Para quê? Para a gente ter uma estabilidade, para a gente ter uma segurança. Porque hoje tudo que foi feito no atual governo, talvez no próximo governo mude. Porque é canetada.
É decreto do executivo. Pode crer. Total né? vai mudar, É total. inclusive. Total. Se Entrou ganhar outro o Lula- cara... Ah, acabou, né? Acabou. O cara vai chegar lá e falar isso não, isso Ele não, vai falar, ele vai isso fazer a não. mesma coisa que fizeram que o Trump fez com o Obama e o Biden fez com o Trump. Que é completamente normal. sim. Faz parte do jogo político. Sim. Né? Faz parte do jogo político. É igual cidade interior. Né? Cidade interior, o prefeito vai, a primeira coisa que ele faz é o quê? Desmanchar a praça que o outro fez. Pra fazer a dele mais bonita. Aí o próximo vem e desmancha aquela. O outro... E assim vai. É mais ou menos isso. Né? Quem é de interior sabe que é assim. Entendeu? É assim. E com lei é muito parecido. Né? Então, como é tudo decreto, é muito fácil. É uma canetadinha, uma semana, voltou tudo como era antes. Então a gente precisava de uma lei, né, que fosse aprovada, discutida no Congresso Nacional, aprovada, exatamente, lógico, né? Eu sempre digo, né, o ótimo é inimigo do bom, né? Não dá para imaginar uma lei perfeita, né, num momento de transição, numa... Tipo, não vai acontecer. Nunca vai acontecer a lei perfeita. Mas a gente pode imaginar. Exato, né? Então, por exemplo, ó, se a gente voltasse a alguma coisa próxima que a gente tinha antes do Estatuto do Desarmamento de 2003, né, era uma lei bacana, né? Bacana, assim, entre aspas, mas assim, era uma lei que tinha fiscalização, tinha controle, mas não impedia. Uhum. Então, isso é o melhor. E né? Então, às vezes nessa o pessoal lei... fala assim, porra, 25 anos para comprar uma arma. Cara, 25 anos, o cara tá casado, com 3 filhos, entendeu? Trabalhando, acordando 4 horas da manhã. Tá com bom, 20, Pô, com 21 anos o cara pode ser ministro da Defesa. Tá na Constituição, é legal. Mas não pode comprar Mas não pode comprar um 22. Olha que loucura. É absurdo mesmo, né? O cara vai comandar as 3 Forças Armadas brasileiras, mas não vai ter um revolvinho em casa. É surreal, né, cara? Coisas do Brasil, né? Mas também nunca houve um general de 21 anos. Não, Não precisa ser um general, não, né? tem que ser qualquer Não, civil e ele tal. pode ser. O presidente entra amanhã e fala assim, porra, né? Imagina, 21 você anos, põe você é um cara de ministro. 21 anos no ministro. Ele pode nomear. Sim. Né? É o Mas ministro de seria 21 um anos. absurdo, né, alguém fazer isso Mas hoje. poderia. Sim. Mas poderia. Legalmente poderia.